E aí galera do canal, aqui é o Bruno Mencassi e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Pra quem já acompanha o canal sabe que a gente aqui diariamente estava lutando para trazer o Reginaldo Primo de volta para dublar o Shadow em Sonic 3. Eu e mais algumas pessoas criamos esse movimento para ver se a Paramount nos escutava, desde fazer várias postagens no Twitter, YouTube, Blue Sky, Discord, etc. E foram momentos muito difíceis que passamos nos últimos meses. Principalmente porque quando começamos a campanha, chegou a queda do Twitter aqui no Brasil. Então a galera teve que migrar pro Blue Sky. A gente se dividiu em duas equipes. Enquanto uma ficava publicando no Twitter e no Blue Sky, eu ficava publicando e divulgando a petição no YouTube. Fiz vários vídeos e postagens marcando a Paramount. E sempre deixando o link da petição para quem quisesse assinar. Só que ainda assim estava difícil. Eu sinceramente fiquei muito frustrado quando eu vi, digamos, representantes da fanbase de Sonic ficarem calados. Eu particularmente vi o react de várias pessoas. E na maioria dava pra ver que o pessoal não havia gostado dessa mudança, mas ainda assim permaneceram quietos, provavelmente por medo do hate, não movendo um dedo para ajudar na nossa campanha. Não ver um canal grande falando sobre isso me deixou bem desapontado. Na época que a petição começou, meu canal só tinha 60 mil inscritos. Além de mim, pouquíssimos canais estavam ajudando na petição, mas graças a Deus no final deu tudo certo, e essas pessoas que não quiseram ajudar, não fizeram falta. Até porque teve vários sites falando sobre a nossa petição. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer, por mais que algumas pessoas viessem desrespeitar o dublador Reinaldo Buzzoni, saibam que isso foi uma minoria, e nós não podemos ser responsabilizados por pessoas assim. Até porque o foco da nossa campanha não era atacar o Buzzoni, e sim só tentar trazer o Reinaldo Primo de volta. Na época eu até fiz uma live de mais de 4 horas explicando do porquê o Reinaldo Buzzoni não era uma escolha adequada para dublar o Shadow, e sim o Reginaldo, e também aproveitando para tirar as dúvidas de todo mundo no chat, porque muita gente achava que se o dublador fosse trocado, o filme seria adiado, sendo que isso não era verdade. Eu conheço alguns dubladores do ramo e também sou estudante de dublagem, e vendo as mentiras que o pessoal ficava espalhando por aí, eu simplesmente não poderia ficar calado. Respondendo uma outra coisa que eu vejo alguns haters falando, era que essa campanha era desnecessária porque a voz estava aceitável. E só nessas palavras você consegue perceber o quão medíocre essas pessoas são. Quem é fã critica porque quer o melhor para aquela franquia. Eu não quero ir no cinema e ter uma experiência aceitável. Eu quero sair da sala do cinema completamente satisfeito, feliz da vida. Uma outra coisa que eu vi algumas pessoas falando que a gente tirou o trabalho do Reinaldo Buzzoni, sendo que isso nem faz sentido. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso alguns meses atrás, mas vou fazer um breve resumo aqui. A rotina de um dublador é diferente de qualquer outra profissão. Dubladores ganham por hora. Muitos afirmam que chegou a dublar 3 ou até 4 filmes por dia. E muitos dubladores têm a consciência que a sua voz não é a mais adequada para aquele personagem. O caso mais recente que aconteceu isso foi do Wendell Bezerra dublando Pain em Naruto Shippuden, onde o próprio Wendell Bezerra fez um vídeo falando sobre isso, onde ele mesmo admitiu que achou que não ficou legal. Então o Reinaldo Buzzoni nesse momento já deve estar dublando outra coisa. Ele não ficou sem trabalho só porque foi trocado no Sonic 3. Até porque isso é uma coisa normal no ramo da dublagem. E o pessoal também falava que era desrespeito com o trabalho do Buzzoni, sendo que o desrespeito real, na verdade, foi com o Reginaldo Primo, que é o segundo dublador com mais tempo na franquia, ficando atrás apenas do Manolo Rey, que dubla o Sonic há quase 30 anos. Algumas pessoas que defendiam o Reinaldo Buzzoni falavam que no Sonic 2 a voz do Knuckles tinha sido trocada e ninguém havia reclamado, sendo que nós já explicamos isso várias vezes. E a resposta é até bem simples. A voz do Knuckles no filme simplesmente combinou mais. Apesar de eu gostar mais do Knuckles do Serrano, na minha opinião pessoal, eu não sei se a voz dele ficaria legal pro Knuckles do filme. Mas enfim, no geral era isso que eu tinha pra falar. Agora eu vou passar a palavra pro meu parceiro Pedro, do canal Sempre Sonic. E aí galera do canal Bruno Mencassi, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, ou mais conhecido como Sempre Sonic. E primeiramente eu já queria agradecer ao Bruno por me convidar para esse vídeo que, convenhamos, é um vídeo comemorativo sobre a volta do Reginaldo Primo no Shadow, onde todos os fãs do Shadow, inclusive eu, ficamos muito felizes com a volta dele. Eu vou começar falando sobre como eu recebi a notícia que o Reginaldo Primo estaria dublando o Shadow no Sonic 3 do filme. Bem, eu recebi essa notícia ainda quando estava indo trabalhar. Sendo mais específico, eu estava no trem quando recebi essa notícia. E quando fiquei sabendo da notícia, a vontade era de gritar de felicidade, já que era uma das coisas que eu mais queria que acontecesse no filme. Foi realmente incrível ver a volta do Reginaldo Primo no Shadow, porque ele é a voz que todo mundo lembra quando falamos do Shadow. Ele apareceu em todos os desenhos do Sonic que tinham o Shadow. Aí quando vem o ápice do audiovisual, que no caso é o Shadow nos cinemas, nós vimos que ele não ia dublar ele. Isso foi uma tremenda decepção, porque nós estávamos esperando que o Reginaldo Primo fosse o dublador do Shadow nesse filme. E foi por isso que todo mundo que sente o Shadow bem no fundo, como vocês sabem,
comemorando como se fosse o Brasil tivesse feito um gol em uma final de Copa do Mundo. Cara, realmente foi uma tremenda alegria ver o Reginaldo Primo voltando e dublando o Sheldon e ainda no filme. A mudança da dublagem aconteceu graças a nós fãs, e mais uma vez a Paramount escutou nós, porque eles também já escutaram nós quando pedimos para mudarem o design do Sonic lá no primeiro trailer do primeiro filme. Agora eles escutaram nós novamente e colocaram quem nós queríamos como Shadow. Então isso só mostra também que a nossa união faz total diferença no resultado do filme. Então, quando vermos que tem algo que não gostamos, nós precisamos reclamar e pedir para melhorarem. E eu bato palmas para a Paramount porque ela é uma das poucas empresas que escuta os fãs. Vale lembrar também que eu gosto do Reinaldo como dublador, que no caso era ele que dublou o Sheldon no primeiro trailer. Ele é realmente um ótimo dublador, gosto demais dele como o John Wick na dublagem, por exemplo. Mas como o Sheldon, não podia ser outro a não ser o Reginaldo Primo. Isso eu falei no meu próprio canal. Quem me conhece sabe muito bem que eu não tenho nada contra o dublador Reinaldo, mas como o Sheldon, não tinha como ser outro a não ser o Reginaldo Primo. Bom, eu acho que era isso que eu queria comentar. Agradeço mais uma vez ao Bruno por me chamar para participar desse vídeo. E pra quem não me conhece ainda, eu sou o Sempre Sonic. Eu tenho um canal onde falo sobre Sonic, posto músicas, dublagens e até mesmo animações e sprite. Então quem quiser conhecer o canal, você será muito bem-vindo. Mas acho que é isso então. Falei tudo que eu queria e espero que tenham concordado comigo. Mas é isso, e eu fui! Opa, e aí, eu sou apenas o Black, faço parte também da equipe do canal Sempre Sonic. Eu vim fazer meu depoimento sobre a dublagem do Reginaldo Primo e etc. E bom, sobre a dublagem a gente tem que aprender, né, a valorizar. Quando os fãs se unem, tudo se resolve, né? A gente viu essa diferença lá no Sonic 2019, quando ele era todo feio e tacaram o pau, reclamaram do design. Os caras da Paramount foram lá e mudaram, né, o design do Sonic, né? Então é a prova viva que toda empresa deveria escutar os fãs, né? E o Reginaldo Primo merecia voltar. Ainda mais que esse ano foi o ano do Shadow. Foi um ano que tipo foi só um ano só pra ele. Ele também fez a voz do Shadow Sonic Prime, Sonic Boom, Sonic X. Então é uma voz já bem conhecida no Shadow. Então o Reginaldo Primo merecia fazer um trabalho tão grande como Sonic 3 do filme. Então, se ele fez algo hypado, que era o Deadpool, então ele podia fazer o Sonic 3 também, que tava bem hypado. Sobre o hate, eu e o Pedro, a gente não recebeu tanto hate assim. No máximo uma pessoa reclamou só, mas meio que a gente não liga tanto não. E bom, com tanta reclamação, o resultado foi esse, né? O Reginaldo Primo voltou. E quando eu vi isso no trailer 2, eu fiquei muito feliz. Eu pensava que ele não tinha voltado, mas quando eu vi a voz dele, eu fiquei bem feliz e bem nostálgico. E isso mostra que todos têm que reclamar. Se os fãs acharam que aquela voz, que aquele design não combinou ou não tá bom, tem que reclamar. E as empresas têm que ouvir os fãs e não ouvir a parte crítica, né? Ou os militantes aí que ficam aceitando qualquer coisa que aparece, né? Porque se dependesse de outras pessoas que não fosse a fã de Sonic, pra eles tanto faz se o Shadow ia ser o Reginaldo Primo ou não, né? Eles não se importam com isso. É óbvio que vai ter choradeira, né, dos militantes e de quem era fã do Reinaldo Buzzoni e etc. Mas eles não podem negar uma coisa: a fã de Sonic salvou a dublagem, vai fazer mais pessoas assistirem. Então, podemos ser reclamões? Podemos. Mas é os fãs reclamões que salvam muito o filme por aí. Se não fosse os fãs reclamões, muito filme, talvez até o Sonic não seria como era hoje. Talvez Sonic 1 teria só um filme e não teria dois filmes, né? 2 filmes a mais. E é isso. O meu depoimento foi esse. E lembrando, vamos manter o máximo respeito ao Reinaldo Buzzoni, que é um ótimo dublador. E bom, se quiserem saber mais detalhes, né? Eu não sei se vai aparecer aí na tela, mas vão no canal Sempre Sonic, que tem um vídeo, né, explicando sobre isso, que o título é Reginaldo Primo mereceu voltar no Sonic 3 do filme. Então, se quiser saber mais detalhes, está lá. É isso e um abraço, Bruno Mercassi. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês essa trajetória da nossa petição para manter o Reginaldo Primo como a voz do Shadow no filme do Sonic 3. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Compre. Eu fui um dos membros aí, pessoas que fez parte ativamente dessa campanha. Bom, e tudo começou com aquele sentimento de estranhamento e preocupação quando a gente soube que o Reginaldo não
ia estar dublando o Shadow, quando saiu o primeiro trailer lá atrás, em agosto. E o Shadow, ele é um personagem icônico, ele marcou gerações, ele marcou a minha geração, na época que eu assistia o Sonic X na TV, na época era Jetix ainda. A voz original dele, não só no Shadow, mas em muitos outros personagens, fez parte da minha infância também. A nossa luta sempre foi sobre respeito, né? A gente nunca quis desmerecer ninguém, nem nada do tipo. A gente valoriza muito a continuidade, valoriza muito a dublagem brasileira. Quando a gente criou a petição, a gente sabia que essa era a verdadeira vontade que os fãs eles tinham. Que, como nós, né, todo mundo tinha esse sentimento de perda irreparável no personagem. Porque a voz, ela marca o personagem. E com muita esperança, nós criamos páginas nas redes sociais, a gente começou a compartilhar as mensagens. Não foi nada fácil esses meses que a gente ficou junto aí, lutando, criando as postagens. A gente tentou ao máximo também espalhar a maior quantidade possível de informação para as pessoas, porque muita gente estava desinformada sobre o assunto. Então foi uma luta, acima de tudo, sobre respeito também. Teve momentos de crítica e de desânimo, mas ver tantas pessoas desejando o mesmo que nós foi o combustível para a gente continuar. A gente até enviou mensagem para alguns influenciadores e para as distribuidoras. Foi, de certa forma, emocionante, como diversas pessoas de lugares diferentes se uniram em torno desse objetivo em comum. Foi muito interessante ver as pessoas em várias redes sociais se movimentando. Mas que sim, a gente tenha sofrido hate, tenha sofrido muito ataque das pessoas que não entendiam o nosso lado. Mas teve muita gente que estava ao nosso lado sim, apoiando a gente. Tinha pessoas ali que estavam no PB do meu perfil do Instagram sempre comentando ali, perguntando se ia dar certo mesmo. Então é muito satisfatório ver que muitas pessoas como a gente queriam isso e a gente foi lá e deu o primeiro passo para fazer a mudança. E hoje a gente pode dizer com alívio que a gente conseguiu, né? A gente teve a nossa vitória. Nossa voz foi ouvida. E a nossa voz foi ouvida para que a voz do Reginaldo voltasse. Todos nós que participamos disso, a gente é apaixonado por dublagem brasileira, nós amamos. Eu particularmente sempre quis ser uma dubladora, mas simplesmente por algumas questões aí de tempo, de tudo mais, eu não conseguia ainda seguir esse caminho. Mas quem sabe algum momento no futuro, né? E essa conquista nossa também mostra que quando nós unimos, quando a gente se une, a gente consegue fazer muita coisa incrível. Quando a gente se une, não desiste, continua lutando pelo que a gente acredita que é o certo, a gente pode sim mudar tudo. Como a gente já viu aí em vários casos, como a mudança do Sonic feio, né? A gente viu também que quando lançou a primeira data do filme do Sonic, ele lançou em janeiro, o pessoal se movimentou, mudaram para 25 de dezembro. Isso tudo foi conquista dos fãs, né? Isso tudo foi uma coisa que mostra que a gente levantou a voz. Se a gente mostrar que a gente quer, de certa forma, as empresas elas vão ouvir a gente. Então isso é uma mensagem, acima de tudo, pra gente sempre tá aí confiante de que se a gente falar, se a gente tiver coragem de dar o primeiro passo, a gente pode ter essa vitória. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos, agradeço a todo mundo que participou com a gente aí. Muito obrigado e até mais. E aí, galera, beleza? Chegando aqui pra comentar um pouco com vocês sobre o que aconteceu nos bastidores da volta do Reginaldo Primo no Shadow. Falando um pouco sobre mim em específico, muito antes do trailer lançar, quando foi anunciado que o Keanu Reeves faria a voz original, apesar da minha felicidade, de receber essa notícia, me veio uma preocupação. Se eles teriam coragem de substituir o Reginaldo Primo no Shadow. E foi algo que realmente aconteceu. Essa dúvida ficou na minha mente por meses, e quando eu assisti dublado, minha reação imediata foi: meu maior temor aconteceu. Eu já não conseguia mais ficar feliz pelo filme, sabe? A falta que o Reginaldo Primo fez pra mim foi imensa. Comecei a procurar nas redes sociais sobre a dublagem, e pra minha surpresa eu percebi que não se tratava apenas de mim, mas que a esmagadora maioria de fãs também se sentia da mesma forma. Aí eu pensei, bom, faltam mais de 3 meses para o filme lançar. Talvez se a gente pedir agora ainda dê tempo, já que as dublagens dos filmes levam cerca de 1 mês para ficarem prontas. Aí com isso, decidi criar uma hashtag para ser usada como nome da campanha. E um pouco depois, a pessoa que depois se tornaria membro do nosso grupo criou a petição oficial. Nós chegamos inclusive a enviar diversos e-mails e até cartas para a Paramount e os estúdios. Só que apesar da maioria preferir o Reginaldo Primo, tivemos que lidar com pessoas que nem sequer era da fandom de Sonic ofendendo a gente, dizendo que a gente estava reclamando à toa e que a voz estava aceitável.
E, gente, praticamente toda pessoa que comentava sobre a nossa campanha tinha apenas um único argumento, que a voz estava aceitável. Aceitável é sinônimo de medíocre, e uma dublagem medíocre estraga a experiência do filme em si. Só porque uma coisa não está insuportável não significa que deve ser aceita. E francamente, por que diabos uma pessoa não ia querer algo melhor? Pra que se contentar com algo medíocre? Nenhum de nós estava difamando a imagem do Reinaldo Buzoni, não. O dublador que estava fazendo o Shadow no primeiro trailer, né? Muito pelo contrário, em praticamente todos os posts a gente ressaltou como o Buzoni era um grande dublador, que a voz dele apenas não tinha se encaixado bem com o Shadow. Mas o que teve de gente passando pano pra dublagem dele, ignorando os 21 anos de dublagem que o Reginaldo Primo tinha no Shadow, gente, isso pra mim foi o auge do desrespeito e da indiferença. Eu jamais imaginava o quão patética essas pessoas seriam, o quanto elas iriam destilar ódio em cima da nossa campanha. Pra vocês terem uma ideia, recebemos até desejos de morte, galera. Se dissessem pra mim que pedir algo simples, como respeito ao dublador original, iria causar toda essa polêmica, eu não acreditaria. Isso era algo inconcebível pra mim. Porque depois de todos os anos que eu acompanho a dublagem, sempre que um dublador era trocado, todo mundo era unânime em reclamar. Isso é algo básico, algo que é comum na nossa cultura de dublagem. Pra mim, era algo absurdo ter que explicar literalmente o básico, ter que desenhar o básico, que é respeito ao trabalho do dublador original. E o que teve de gente hipócrita falando que não fazia diferença só porque não se trata de um personagem que eles gostam. Sério, duvido de que alguém discordaria da troca se fosse o Wendel Bezerra sendo tirado do Goku, por exemplo. E assim, uma coisa é você ter gostado da dublagem, é compreensível. Se eles tivessem dito, eu gostei da dublagem do Buzoni, mesmo que não tenha nada a ver com a franquia, aí ok, beleza, qualquer um entenderia. Mas tacar hate em cima de quem não gostou, sendo que foi a maioria, sendo que, gente, toda essa confusão não existiria se a Paramount tivesse escalado o Reginaldo Primo logo no início. Pra quem não acompanhou as notícias na gringa, não era só o Keanu Reeves que estava sendo cotado para ser a voz oficial do Shadow, não. O Robert Pattinson também era um dos que podia interpretar o personagem. E se for seguir essa lógica, eles colocariam quem pra dublar o Shadow? O Wendel Bezerra? Um profissional incrível, né? Todo mundo conhece, o cara é uma lenda viva. Mas mais uma vez, a voz não iria se encaixar. O verdadeiro desrespeito seria deixar o Reinaldo Buzoni dublar. Eles iriam, entre aspas, engolir a dublagem e depois muita gente do público que não se importa com o trabalho dele ia ficar falando mal. Aí sim seria um desrespeito. O Reinaldo Buzoni vai continuar com seu trabalho magnífico dublando Keanu Reeves e também outros personagens em outros filmes. É algo até democrático, galera. Se houvesse uma votação para quem deveria dublar o Shadow, não tenho a menor dúvida de que o Reginaldo Primo ganharia. As pessoas deveriam entender que em pleno 2024, críticas válidas são essenciais para um produto. Seja um filme, seja uma dublagem ou qualquer outra coisa. As críticas fazem as coisas serem melhores. Se as pessoas tivessem aceitado o Sonic do primeiro filme, nós nem sequer teríamos essa trilogia. Então é isso, pessoal. Espero que toda essa polêmica tenha servido de lição.